Há momentos na vida em que o coração parece frio. Não porque deixamos de acreditar em Deus, mas porque as lutas, as pressões, as decepções e o peso dos dias apagaram a chama que um dia queimava com intensidade dentro de nós. Você já se sentiu assim? Como se sua fé estivesse adormecida, quase apagada, como uma brasa encoberta pelas cinzas? É exatamente sobre isso que falaremos hoje, sobre como Deus acende novamente o fogo nos corações cansados, sobre como a presença de Deus reacende aquilo que parecia morto, trazendo um renovo espiritual capaz de transformar tudo ao nosso redor. A palavra nos mostra, em muitos momentos, homens e mulheres que viveram esse processo de renovo. Pessoas que estavam desanimadas, sem forças, mas que ao se voltarem para o altar de Deus, encontraram de novo o calor da sua presença. O salmista Davi é um exemplo vivo disso. Nos Salmos, ele expressa tanto a dor da alma abatida quanto a alegria de um coração renovado. Em um dos seus momentos mais difíceis, ele escreveu: "Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário." Salmo 51, verso 12. Veja que Davi não estava pedindo apenas perdão, ele estava pedindo renovo. Ele queria de volta a chama, a alegria que só Deus pode dar. Isso mostra que mesmo um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia o descreve, também passou por momentos em que a fé parecia apagada. E talvez seja exatamente aí que você se encontra. Talvez ore, mas sinta que suas palavras não passam do teto. Talvez leia a Bíblia, mas as letras parecem não falar mais ao seu coração. Talvez vá à igreja, mas algo em você sente como se estivesse vazio. Mas eu quero te dizer uma verdade: o fogo pode estar encoberto, mas ele não está apagado. A chama da fé pode estar pequena, mas ainda existe dentro de você. E quando você se volta para o altar de Deus, esse fogo é reacendido, e o que parecia morto volta a viver. O altar, na Bíblia, sempre foi um lugar de renovo. Foi diante do altar que homens se derramaram em lágrimas, que ofereceram sacrifícios, que ouviram a voz de Deus e que tiveram suas forças renovadas. O altar não é apenas um lugar físico, mas um símbolo da entrega total, da decisão de se colocar diante do Senhor com sinceridade. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, verso 1 e 2. Aqui está o segredo do renovo espiritual, quando reconhecemos que nada neste mundo é capaz de satisfazer a nossa sede como a presença de Deus. Podemos até tentar preencher com distrações, com conquistas, com pessoas, mas só o fogo do Espírito Santo é capaz de restaurar a alegria da alma. Imagine por um instante o seu coração como um altar. Talvez agora ele esteja coberto de cinzas, como se o fogo tivesse se perdido. Mas Deus não precisa de muito para reacender a chama. Uma simples brasa é suficiente para se transformar em um fogo poderoso quando o vento sopra. E o vento do Espírito sopra sobre os corações que se rendem a ele. Você se lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam desanimados, abatidos pela morte de Jesus. Parecia que toda a esperança havia morrido junto com ele. Mas quando o Mestre se aproximou, ainda que não o reconhecessem de imediato, algo começou a mudar. E depois, quando ele partiu o pão diante deles, os olhos se abriram e eles disseram: "Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?" Lucas 24, verso 32. Esse é o fogo que renova. O coração ardendo não por causa de emoções passageiras, mas porque a presença de Jesus aquece a alma fria e devolve a esperança. E talvez hoje Deus esteja justamente se aproximando de você no caminho. Você pode não perceber de imediato, mas Ele está aí. Ele caminha ao seu lado, Ele fala através da palavra, Ele sopra vida sobre você. E quando o coração começa a arder, você entende, a fé está sendo despertada novamente. Mas o que fazer, então, para experimentar esse renovo espiritual? O que fazer quando sentimos que a chama está quase apagando? A primeira coisa é reconhecer a necessidade de voltar ao altar. O maior erro que podemos cometer é tentar viver da força dos nossos próprios braços. Precisamos admitir: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. O orgulho mantém o coração frio, mas a humildade atrai o fogo da presença de Deus. A segunda coisa é buscar intencionalmente a presença de Deus. Não apenas de forma automática, mas com desejo, com sede. O salmista não disse: "Minha alma gostaria de Ti", ele disse: "Minha alma tem sede de Ti". Sede é urgência, é algo que não pode esperar.
Da mesma forma, precisamos buscar a Deus não como um peso, mas como a maior necessidade da nossa vida. A terceira coisa é permitir que a palavra de Deus fale novamente ao coração. Muitas vezes, o desânimo espiritual vem porque deixamos de ouvir a voz do Senhor. Mas a Bíblia não é apenas um livro, ela é viva e eficaz, capaz de dividir a alma e o espírito. Quando nos expomos à palavra com sinceridade, ela reacende a chama dentro de nós. E por último, é necessário perseverar. O fogo não se mantém sozinho. Ele precisa ser alimentado. O altar precisa ser cuidado todos os dias. Não podemos viver apenas de experiências passadas. Precisamos renovar diariamente nossa entrega diante de Deus. Amado irmão, amada irmã, talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração cansado, mas o Espírito Santo te diz: a chama não está apagada, ela apenas espera o sopro de Deus. E hoje, ao se colocar diante do Senhor, você sentirá novamente o coração queimando. Assim como os discípulos em Emaús, você perceberá que o fogo está vivo. Assim como Davi, você poderá orar: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. A fé que parecia adormecida despertará. A esperança que parecia perdida renascerá. Porque na presença de Deus, tudo é restaurado. E lembre-se, um coração que queima no altar é capaz de incendiar tudo ao seu redor. Sua família será impactada, sua casa será transformada, sua vida nunca mais será a mesma. Se você deseja esse renovo espiritual, comece agora mesmo a abrir seu coração. Fale com Deus do jeito que você está, com as palavras que você tem. Ele não busca discursos bonitos, ele busca corações sinceros. E assim como o fogo no altar do templo nunca podia se apagar, que o fogo do Espírito nunca se apague dentro de você. Quando falamos de fé, não estamos tratando de algo abstrato ou distante. A fé, na verdade, é o alicerce invisível que sustenta a nossa caminhada. É como um fogo que, quando aceso, transforma corações, dá direção e ilumina caminhos que antes pareciam mergulhados na escuridão. O problema é que, ao longo da vida, esse fogo pode se apagar. As pressões diárias, as lutas internas, as decepções, os fracassos e até mesmo a rotina podem nos empurrar para um lugar de frieza espiritual. Muitos ainda frequentam templos, levantam suas mãos em adoração, mas, dentro do coração, sentem-se secos, apagados, sem ardor. Mas eu quero que você entenda algo profundo. Deus é especialista em reacender o que parece morto. Ele sopra vida onde havia cinzas, ele traz renovo onde havia apenas cansaço, ele faz florescer aquilo que parecia enterrado. O mesmo Espírito que incendiou os discípulos em Atos, que fez homens simples se levantarem com ousadia e pregarem ao mundo, é o mesmo que hoje deseja tocar em você. O salmista Davi expressava essa realidade em sua jornada. Quantas vezes, em meio ao deserto da alma, ele clamava: restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51 verso 12. Veja, Davi não pedia apenas perdão, mas renovo. Ele reconhecia que, sem a presença de Deus, sem o fogo que vem do alto, sua alma ficaria perdida em meio ao vazio. E talvez seja exatamente isso que você sente agora. Talvez já tenha experimentado momentos em que sua fé ardia, em que cada oração parecia carregar poder, em que cada louvor fazia seu coração vibrar. Mas hoje, talvez, o que restou seja apenas uma lembrança distante. O altar parece frio, as lágrimas cessaram, e até mesmo os cânticos não emocionam mais. Se for esse o seu caso, eu quero que você entenda: há esperança para corações cansados. O fogo pode ser reacendido. A chama pode voltar a arder. E quando o Espírito Santo sopra novamente, não importa quanto tempo você tenha vivido em frieza, pois em um instante Deus pode restaurar aquilo que parecia perdido. Olhe para os discípulos em Atos 2. Eles estavam trancados, inseguros, com medo. Mas, de repente, um vento veemente encheu aquele lugar, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Veja o que aconteceu. Homens covardes se tornaram corajosos, corações vacilantes se transformaram em corações ardentes, e uma fé que parecia frágil se transformou em força inabalável. Essa mesma experiência é para mim e para você. Deus deseja reacender dentro de nós um coração queimando no altar, um coração que não se apaga, mas que permanece firme mesmo diante das lutas. Talvez você esteja pensando: mas como esse fogo pode voltar? Como eu posso reacender a chama? A resposta está em voltar ao altar. O altar é o lugar de entrega, de rendição, de intimidade com o Senhor.
Não se trata apenas de frequentar um espaço físico, mas de erguer um altar dentro do seu coração. O altar da oração, o altar da adoração, o altar da palavra. O salmista declarou: como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmos 42 verso 1. Esse é o segredo, a sede. Quando a alma reconhece sua necessidade de Deus, quando entendemos que não há vida fora da presença dele, a chama começa a ser alimentada novamente. Você pode estar em meio a desertos, mas saiba, o deserto é o lugar onde Deus mais se revela. Foi no deserto que Israel viu o maná cair, foi no deserto que a água brotou da rocha, foi no deserto que a nuvem de glória cobriu o povo. E é justamente no deserto da sua vida que Deus deseja reacender sua fé. Muitos querem viver do fogo dos outros, querem viver da experiência alheia. Mas o convite de Deus hoje é para que você viva o seu próprio renovo. Que você tenha sua própria experiência de altar, sua própria chama acesa pelo Espírito. E não é apenas uma chama para hoje, mas uma chama que se mantém acesa. Por isso, o apóstolo Paulo nos alerta: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5 verso 19. Ou seja, é nossa responsabilidade manter o fogo aceso, alimentando-o com oração, adoração e intimidade com o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a chama que parecia apagada pode se reacender agora mesmo. Talvez você entrou aqui pensando que não havia mais jeito, mas eu te digo, Deus está soprado sobre você neste momento. Ele não desistiu de você. Ele não te abandonou. A frieza não é o seu fim. O fogo vai voltar a arder no altar do seu coração. E agora, eu quero te convidar a se unir comigo em uma oração. Não uma oração curta ou superficial, mas uma oração profunda, intensa, uma oração que clama pelo renovo de Deus. Feche seus olhos, se possível, coloque a mão sobre o coração e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu venho à tua presença com um coração humilde e quebrantado. Reconheço, Pai, que muitas vezes deixei a chama da fé se apagar dentro de mim. Reconheço que as lutas da vida, as distrações do mundo, o peso das preocupações e até mesmo o pecado me afastaram da tua presença. Mas hoje, Senhor, eu clamo, reacende em mim o fogo do teu Espírito. Pai, olha para o meu coração. Eu não quero viver de lembranças do passado, eu não quero apenas me apoiar em experiências antigas. Eu quero algo novo, Senhor. Eu quero sentir novamente a tua presença viva e real, eu quero experimentar o teu poder que transforma, eu quero viver um renovo que venha do alto. Senhor, sopra sobre mim o teu Espírito Santo. Que cada área da minha vida que estava adormecida seja despertada. Que cada parte do meu coração que estava fria volte a arder. Que os meus lábios se encham novamente de cânticos de louvor, que meus olhos se encham de lágrimas de quebrantamento, que meus ouvidos sejam sensíveis à tua voz. Ó Deus, eu clamo pelo renovo da minha alma. Eu clamo pelo teu fogo santo que consome toda apatia, toda frieza, todo desânimo. Eu clamo para que o Senhor me encha de uma fé viva, de uma fé que me sustente nos dias bons e nos dias maus. Pai, eu quero me render completamente ao teu altar. Eu entrego as minhas vontades, eu entrego os meus planos, eu entrego os meus medos e inseguranças. Tudo é teu, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Senhor, assim como no dia de Pentecostes, enche este lugar com a tua glória. Assim como os discípulos foram tomados pelo teu poder, eu também desejo ser tomado pelo fogo que vem do alto. Não quero mais viver uma vida rasa, mas uma vida profunda em ti. Ó Espírito Santo, vem. Vem com a tua presença poderosa. Vem e remove as cinzas que tentaram apagar a chama. Vem e reacende dentro de mim um amor apaixonado por ti, uma sede insaciável pela tua palavra, uma intimidade profunda na oração. Senhor, eu declaro que o meu coração é teu altar. E neste altar eu me coloco como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que a minha vida seja totalmente para a tua glória. Eu profetizo sobre mim mesmo, o fogo não vai se apagar. A chama vai permanecer acesa. Eu viverei em constante renovo na presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque sei que já estás agindo. Obrigado, porque sei que a frieza está sendo substituída pelo fogo do teu amor. Obrigado, porque em ti eu tenho nova vida, nova esperança e nova fé. Oramos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, vou pedir uma coisa muito importante para que esse canal continue ajudando e alcançando muitas vidas como você. Curta este vídeo,
para que o YouTube entenda que este conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir a voz de Deus e ser renovado pelo Espírito. E se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Meu querido irmão e minha querida irmã, chegamos agora a um ponto profundo desta reflexão. Até aqui, entendemos que o altar não é apenas um lugar físico, mas sim um espaço espiritual onde o coração humano se encontra com o coração de Deus. E é justamente nesse encontro que a chama da fé é reacendida. A fé, muitas vezes, parece apagar-se dentro de nós. As lutas, as decepções, os atrasos da vida e os desertos espirituais nos fazem pensar que não há mais fogo em nossa alma. Mas é no altar, seja o altar do nosso quarto de oração, seja o altar dentro do nosso espírito, que Deus sopra novamente sobre as brasas quase apagadas. Pense comigo, quantas vezes você já se sentiu como alguém que ora, mas não sente resposta? Quantas vezes entrou na presença de Deus sem ânimo, apenas por obrigação, mas, de repente, algo invisível começou a aquecer o seu interior? Isso é o Espírito Santo trazendo vida de novo, é o fogo divino reacendendo em meio às cinzas. A Bíblia nos mostra essa realidade em Elias no Monte Carmelo. O profeta estava diante de um povo frio espiritualmente, dividido entre servir a Deus ou seguir a Baal. Mas Elias reconstruiu o altar, colocou a oferta e clamou ao Senhor. Então, o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água que estava na cova. Esse fogo não foi apenas para queimar uma oferta, mas para restaurar a fé de toda uma nação. O que Deus fez naquele monte é o que Ele deseja fazer na sua vida. Talvez o seu altar precise ser reconstruído hoje. Talvez você tenha deixado a oração de lado, tenha perdido o fervor de buscar a Deus como antes. Talvez a correria da vida tenha te afastado do lugar secreto. Mas saiba, quando o altar é restaurado, o fogo volta a arder. E eu te pergunto agora, qual é a área da sua vida que precisa de fogo? É no casamento que esfriou? É no coração ferido que perdeu a esperança? É na vida espiritual que está cansada? Ou talvez seja nos sonhos que parecem mortos? Entenda que o fogo de Deus é capaz de queimar tudo aquilo que não vem de Deus, ao mesmo tempo, reacender a chama daquilo que Ele mesmo plantou em você. Veja, meu irmão, minha irmã, o altar não é um espaço para perfeitos. É no altar que os quebrados são restaurados, que os cansados encontram forças e que os caídos são levantados. É no altar que Deus pega as cinzas e transforma em um novo começo. Lembre-se das palavras de Isaías 61 verso 3. E lhes dar uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Isso é o que acontece quando o coração queima no altar, as cinzas se transformam em coroa, o lamento em dança, a tristeza em alegria. Muitas pessoas têm buscado respostas em tantos lugares, em livros, em conselhos humanos, em redes sociais. Mas o fogo que muda a vida não vem dessas fontes. Ele vem do alto. Ele vem quando o coração é colocado diante do altar do Senhor. E sabe o que é mais lindo? O altar não precisa ser um templo suntuoso. Pode ser o seu quarto fechado, pode ser o seu carro enquanto você dirige, pode ser até mesmo no momento em que você se cala e apenas dobra o coração diante de Deus. Ali, no secreto, a chama começa a brilhar de novo. Quero que você imagine o seu coração como um altar. Imagine o Espírito Santo soprando sobre as cinzas, reacendendo algo que parecia morto. A Bíblia diz em Abacuque 3 verso 2, Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Esse é o clamor que precisamos ter. Senhor, reacende a chama, aviva a fé, restaura aquilo que estava caído. E aqui eu quero te desafiar, não apenas espere que o fogo venha de fora, mas entregue-se totalmente. O fogo só cai sobre o sacrifício. Elias colocou a oferta no altar, e só então o fogo veio do céu. Assim também na sua vida, quando você se coloca por inteiro diante de Deus, quando você decide abrir mão de si mesmo, o fogo desce. Portanto, não tema. O Senhor ainda faz o impossível. Ele ainda transforma corações frios em corações ardentes, Ele ainda sopra vida sobre os ossos secos, Ele ainda traz luz sobre as trevas. Meu irmão, minha irmã, deixe que hoje seja o dia em que você diga, Senhor, aqui está o meu coração. Sopra sobre mim. Reacende em mim aquilo que se apagou. Faz-me queimar de novo na tua presença. Quero que você pense em algo, você não está ouvindo esta palavra por acaso. Se ela chegou até você é porque Deus está chamando seu coração de volta ao altar.
Ele quer reacender sua fé. Ele quer que você volte a arder. Não se conforme com uma vida fria, não aceite viver apagado. Porque aquele que um dia conheceu o fogo de Deus nunca mais consegue viver longe dele. Meus amados, chegamos ao momento precioso desta mensagem, onde precisamos compreender algo profundo. A fé que renasce no altar de Deus não é apenas uma chama bonita que aquece, mas um fogo que transforma, molda e dá novo rumo à vida. Até aqui falamos de como os discípulos sentiram seus corações queimarem quando Jesus lhes falava no caminho de Emaús. Falamos também sobre como o altar é o lugar de entrega, renúncia e comunhão. Agora, vamos refletir sobre o que acontece quando esse fogo é mantido aceso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: "No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor." Romanos 12, verso 11. Veja bem, ele não fala apenas de ter fé, mas de manter um fervor. É como um fogo no altar: se você não o alimenta, ele apaga; se você o sustenta, ele ilumina e aquece a todos ao redor. Assim é a fé renascida. Não basta um encontro momentâneo com Deus, é preciso cultivar diariamente essa chama. E aqui entra um segredo espiritual poderoso. Muitas vezes buscamos grandes sinais, grandes milagres, grandes manifestações, mas Deus começa reacendendo a fé em coisas simples. O coração queima na leitura da palavra. O coração queima em um louvor entoado de maneira sincera. O coração queima no silêncio de uma oração pessoal. O coração queima quando ajudamos alguém, mesmo sem ninguém ver. São esses pequenos altares que construímos diariamente que mantêm a chama da fé viva. É importante entendermos que o altar não está apenas no templo, mas pode ser erguido dentro de cada lar, em cada quarto secreto, em cada momento de devoção. Jesus disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará." Mateus 6, verso 6. Essa é a beleza da presença de Deus. Não é restrita a um lugar físico, mas acontece em qualquer lugar onde há entrega genuína. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja se perguntando: mas como reacender minha fé se estou tão frio? Como fazer meu coração voltar a arder? A resposta está em algo que parece simples, mas que é profundo: volte para o altar. Volte para a presença. Muitas vezes a vida nos esfria com lutas, desilusões, dores e atrasos. Mas o altar é o lugar onde depositamos tudo isso, não como fardo, mas como oferta. Quando você leva sua dor ao altar, Deus transforma em força. Quando você leva sua fraqueza, Ele transforma em coragem. Quando você leva seu desânimo, Ele renova em esperança. Lembre-se do que disse Isaías: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão." Isaías 40, verso 31. O fogo que renasce no altar é exatamente isso, um renovo constante que o mundo não pode oferecer. Pense por um momento nos discípulos após a ressurreição. Eles estavam desanimados, confusos, alguns até voltando para suas antigas atividades. Mas quando reconheceram Jesus, quando sentiram seus corações queimarem, eles foram transformados em testemunhas ousadas. O que era medo, virou coragem. O que era dúvida, virou certeza. O que era silêncio, virou proclamação. Isso é o que o altar faz. Transforma corações comuns em corações cheios da presença e da missão de Deus. E eu pergunto a você hoje: o seu coração ainda arde pela presença de Deus? Ou você tem sentido que a chama está apagando? Essa reflexão não é para te acusar, mas para te lembrar que sempre é tempo de reacender. O altar nunca estará fechado para quem deseja voltar. A porta da graça nunca está trancada. O Pai sempre está esperando. É por isso que precisamos cultivar diariamente o hábito de buscar a presença de Deus. Quando a fé renasce, a vida ganha novo sentido. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Você começa a perceber milagres onde antes só via problemas. Você passa a viver não pelo que sente, mas pelo que crê. Isso é fé ardente, fé viva, fé renascida no altar. Talvez você esteja passando por um momento em que parece que nada muda. Talvez ore e não veja resposta imediata. Talvez leia a palavra e não consiga se concentrar. Talvez vá à igreja e sinta como se estivesse vazio. Mas deixa eu te dizer algo: mesmo quando você não sente, Deus está presente. Mesmo quando você não percebe, Ele está agindo. O coração queimando no altar não é apenas emoção, é convicção.
É saber que, apesar das circunstâncias, a presença de Deus continua sendo real e transformadora. Quero que você guarde uma verdade em seu coração: não existe coração frio demais que Deus não possa aquecer. Não existe vida seca demais que Deus não possa regar com sua presença. Não existe altar destruído demais que não possa ser reconstruído com o sopro do Espírito Santo. Assim como Elias, no Monte Carmelo, restaurou o altar do Senhor e clamou até que o fogo caísse, você também pode ver esse fogo descer novamente sobre sua vida. Elias estava diante de uma geração fria, que já não cria, que havia se desviado. Mas ele ergueu novamente o altar e orou. E a resposta veio. O mesmo Deus que respondeu a Elias com fogo é o Deus que pode responder a você hoje, reacendendo a fé no seu coração. Então, meu irmão e minha irmã, não desista. Não se entregue ao frio da alma, não se conforme com uma vida sem presença. Volte ao altar. Coloque diante de Deus sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos. Permita que Ele sopre o vento do Espírito e faça renascer a chama da fé em você. E antes de encerrarmos este momento, quero fazer um convite muito especial. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus tocar a sua vida através dessa palavra, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa reacender a chama da fé. Quando você compartilha, você se torna parte dessa missão de espalhar a palavra e ajudar mais pessoas a terem seus corações queimando no altar do Senhor. O fogo que Deus acende em você não é só para te iluminar, mas para iluminar outros também. Não é apenas para aquecer sua alma, mas para aquecer muitas vidas que ainda estão frias e distantes. Seja um canal desse fogo. Seja alguém que leva a chama da fé adiante. Guarde em seu coração esta verdade: quando a fé renasce na presença de Deus, tudo pode ser transformado. O impossível se torna possível. O improvável se torna realidade. O que parecia perdido, é restaurado. O que parecia morto, revive. Que você saia desta mensagem com o coração ardendo novamente. Que a chama da fé seja reacendida em sua vida. E que nunca mais você permita que esse fogo se apague. Porque corações queimando no altar são corações prontos para viver milagres, vitórias e intimidade com Deus. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Existem outras vidas precisando exatamente dessa palavra. Então, curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando de uma oração como essa. E se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que aquecem a alma, orações que renovam a esperança e a palavra que vem direto do coração de Deus. Faça parte dessa família de fé.